disponibilizar esse link aqui, né? E quem tiver curiosidade de procurar essa cartilha, que ela dá um bom beabá de como começar nos imóveis da Caixa, explica essas modalidades e tal. Então, é legal, é interessante. Então, a gente tem aqui os leilões, que são os leilões obrigatórios, né? Aqueles primeiros que a gente falou, primeiro e segundo leilão. Então, o primeiro leilão ele vai, como a gente falou, pelo valor da garantia atualizada ou valor de avaliação, que for maior. Segundo leilão, o valor da dívida mais as despesas, né? Tem a comissão do leiloeiro, despesa de IPTU e condomínio, que normalmente o arrematante arca, mas tem que ficar atento ao edital, quem manda sempre é o edital, né? Por mais que a cartilha fale uma coisa, não, tem que sempre ver o edital, e tem o assessoramento pelo imobiliário pelos corretores credenciados na Caixa. Eu vi, acho que aí no chat, alguém até se manifestou, né? Que trabalha com isso, e fica aí já o contato para quem quiser ir atrás. Bom, tem uma pergunta aí. Eu não estou conseguindo ler inteiro. Peraí. Danilo, você quer responder a pergunta aí que eu não estou... Sim. O primeiro leilão normalmente é pelo valor da dívida, perdão, o valor de mercado do imóvel, e o segundo é o valor da dívida. Então, por essa razão, pode ser que a dívida, pelos juros que vão correndo, né, juros sobre juros, finde no segundo leilão se tornando mais caro do que o primeiro. É comum que isso aconteça. Só isso. Boa. É que eu estou aqui, como estou apresentando, eu não estou vendo quase nada aqui. Então tá. Depois, quando o imóvel passa a ser propriedade do. Passou esse primeiro e segundo leilão, onde o. Isso, a gente vai chegar lá. Passou o primeiro e segundo leilão, a Caixa tem essa licitação aberta, onde ela manda, daí por conta dela, o imóvel já é dela, ela manda nessa, onde ela chama de licitação aberta, que acaba sendo uma concorrência igual a de um leilão, né? É um leilão, em praticamente todas as mesmas condições, só que aí é ela que promove, né? Ela que promove assim, por conta dela, é uma obrigação por lei, né? Então, aqui tem desconto. O desconto é sobre a avaliação, então a Caixa estabelece esse desconto. Tem a comissão do leiloeiro. As despesas são quitadas pela Caixa. Sempre aqui eu vou falar, olha o edital, né? Mas essa é a regra, vamos dizer assim, o caso geral. E assessoramento sempre pago pela Caixa. Então, tem esse assessoramento aí. Aí a gente entra aqui na venda online e venda online direta, que aqui é o momento onde já passou pelo leilão normal, já é da Caixa, a Caixa pode dar outro desconto, aplicar um desconto que ela quer, também não foi vendido, aí ela faz essa terceira e quarta modalidade, onde ela vende direto no site dela. E aí ela aplica um desconto, aqui a gente tem desconto até de 94%, né? Então, se você procurar, tem imóveis com desconto de 94%. Na venda online, vence, ela estabelece um período, um prazo. Quando chegar ao fim daquele prazo, quem tiver a maior proposta leva. E na venda online, venda direta online, que aí a diferença é uma é venda online, outra é venda direta online, né? Então ele já passou essa venda online, não foi vendido, e aí quem der qualquer lance, fizer qualquer proposta, vai levar o imóvel, né? Nesse caso, não tem a comissão do leiloeiro, ou seja, você já acaba economizando. Na venda direta, você não tem concorrência, você não tem risco de perder sua análise e nada. Pô, quero comprar, achei esse aqui, é um bom negócio, vai lá, compra, amanhã tá na tua mão para resolver, né? Para acabar de resolver os trâmites, mas é isso. A despesa de IPTU e condomínio também quitadas pela Caixa, vide edital, e assessoramento pela Caixa. Então,
Para quem quer começar, está entrando no mundo dos leilões e tal, eu acho que é bem interessante conhecer essas modalidades, né? E saber disso aqui. Então, alguns pontos importantes também nessa questão de caixa, né? E aí o Danilo pode falar, Danilo que tem muita experiência nesse tipo de imóvel, assessorou muita gente, trabalha muito com isso, né? O procedimento, aí aqui também a gente não precisa se estender muito, mas só explicar assim que o básico, pode, pode falar, Danilo. Tá, muita gente pergunta assim, Danilo, eu preciso estar com crédito aprovado para participar do leilão da Caixa? Não precisa, não é uma condição necessária. Mas é importante que você tenha um crédito aprovado. Porque depois que o leilão for homologado, você tem pouquíssimo tempo para correr atrás disso. E, enfim, você pode ter uma arrematação desfeita e perder a entrada que você deu. Eu comentei essa semana de uma pessoa que aconteceu isso, perdeu os 5% de entrada. Então, existem coisas importantes a se observar em relação à análise de crédito para leilão. Primeiro, que quando você for no correspondente, você tem que informar que a análise de crédito sendo feita é para imóvel de leilão. Porque ela é diferente para imóvel usado, é diferente quando é para imóvel novo. Segundo, quando o CCA, que é o correspondente, ele for avaliar esse seu crédito, digamos que você tem capacidade de crédito de R$ 1 milhão, mas a sua arrematação vai ser de 200 mil, peça ele um crédito de 250. Por quê? Se você pedir um crédito de 1 milhão, arrematado de 200 mil, toda a sua margem até 1 milhão vai ficar comprometida. Estávamos falando sobre isso hoje, né? Lá no Mastermind. Então, é um alerta a ser dado para o correspondente que não tem o hábito de trabalhar com leilões. A questão de não dispensar imóveis que não aceitam financiamentos é que quanto maior o valor do imóvel, menor será a disputa se ele não tiver acesso a financiamento. Porque imagine, um imóvel de 500 mil, vamos lá, um imóvel de R$ 1 milhão. Se uma pessoa tem 5% de entrada, ele é financiado, o cara que tem R$ 1 milhão na conta para comprar à vista, ele vai disputar em pé de igualdade com o cara que tem 50 mil, que vai dar de entrada só 5%. Então você vai disputar com o mundo inteiro. Todo mundo hoje tem crédito. Então, quando você disputa um imóvel à vista, você disputa ali com gente grande, digamos assim, com um cara que tem capital. E aí, definir essa capacidade financeira, eu não sei exatamente o que André quis dizer, o que seria a capacidade financeira, André. É o seguinte, para você não se empolgar Ah, nos 5% sim. e se enrolar depois, entendeu? Ter uma previsibilidade, pô, óbvio, a gente conta que vai vender o imóvel em 12 meses ou menos e tal, mas a gente tem que ter a noção, né? E tem que ter o resguardo de que, pô, a gente tem que pagar leiloeiro, a gente pode ter uma reforma, a gente tem que custo com corretor, a gente tem diversas outras despesas. Então você não pode contar com, tem uma entrada, e aí, você é demitido mês que vem, ou você se enrola, ou não sei o quê. Então, você tem que ter uma segurança e uma previsibilidade de receita legal para entrar no negócio, né? Não, pô, não pode. Tem gente aí que sai falando na internet: se você tem R$ 5.000 e não sei o que, daqui um ano você está com 1 milhão, porque você compra imóvel de 100 mil, faz 100 mil, mês que vem você vai. Cara, o cara conta uma história que você chora. Isso aqui não é bem assim, né? A gente Hora tem de que ter, emoção, né? tem que fazer os cálculos direitinho e entender onde a gente está entrando, né? Sobre a questão do uso do FGTS, é importante dizer que se você tem FGTS, você pode fazer uso dele. Existem algumas restrições. Por exemplo, se você faz saque aniversário, parte do seu FGTS ele vai ficar preso ali e você não vai poder utilizar ele para amortizar o financiamento. Se o imóvel que você está comprando tiver sido objeto de uso do FGTS nos últimos 3 anos, você não vai poder utilizar FGTS nele na arrematação. Então, você pode utilizar o FGTS tanto na arrematação, quanto para diminuir o valor do saldo devedor no pós-arrematação. Seja diminuindo o valor do saldo devedor, ou seja, diminuindo o valor das parcelas. E aí aqui vem uma dicasinha de ouro, que se você tem FGTS para arrematar, arremate sem o FGTS e deixe para usar ele na amortização depois da arrematação. Por quê? Se você for vender o seu imóvel para alguém
e você tiver arrematado com o FGTS, seu imóvel só vai poder ser objeto de uso desse fundo de garantia só daqui a 3 anos. Então, o comprador não vai poder utilizar na compra dele. Já se você utilizar esse FGTS depois da arrematação, você não queima essa bala de prata, que só é uma a cada 3 anos. Então, é importante essa dica. Uma coisa que eu gosto muito de destacar é que leilão caixa é um outro mundo dentro dos leilões. Dá Tanto é que tem vendedor de curso que vende curso só de leilão caixa, porque é um mundo, né? Então tem muita coisa envolvida, especialmente relacionada à análise de crédito, Eu FGTS, acho que enfim. cabe em um segundo momento a gente fazer um encontro só para discutir essas questões da caixa, né? Só discutir o procedimento, pô, como que é desde uma análise de crédito até você quitar condomínio e todas as dívidas, receber tudo, tá com a documentação na tua mão, com pô, um imóvel no teu nome, tudo certinho. Esse procedimento, esse caminho aí, ele é longo e cheio de macete, detalhe Macete. que cabe um encontro só para falar disso, né? Verdade. Uma coisa que vocês trouxeram que eu acho que é bem interessante é pensar que direção, por vezes, é mais interessante, né, mais importante do que velocidade. E aí, quando a gente abre os imóveis caixa lá, você vê um monte de oportunidade, dá aquela ânsia de arrematar logo, porque tem um grande desconto, às vezes tem um cronômetro ali na sua frente, e assim, dá uma gatilhada naquela urgência, né? Mas fazer todas essas análises prévias e principalmente definir, né, esse perfil de investidor, eu acho que é o ponto crucial, antes de se propor a arrematar, sabe? Que nem, por exemplo, essas estratégias, esses pormenores que o Danilo trouxe sobre utilização de FGTS, isso quase ninguém fala, né? E por muitas vezes você arremata um imóvel ali que seja de baixa renda, né? Então o público, o perfil que vai comprar depois vai utilizar ou depende estritamente do FGTS para essa compra, e você já queimou essa oportunidade, ou você tem que mudar a sua estratégia e colocar esse imóvel para uma renda, né? Por locação, alguma coisa assim, ou então você teria que mudar a estratégia de venda depois. E aí, ou você dá um desconto maior para conseguir vender à vista, ou você facilita a entrada, enfim. Então, só de saber, né, a que tipo de oportunidade, a que tipo de proposta você pode se propor, já dá uma segurança jurídica maior também, né, uma segurança mercadológica, financeira, enfim, né, depois do arrematação. Que eu acho que é o mais interessante.